Fiquei ali no tribunal tentando não chorar, enquanto o advogado do meu ex-marido me destruía na frente do juiz. Ela está falida, não tem condições nem de comprar uma casa, nem de alimentar ou vestir decentemente as crianças, disse ela com um sorriso irônico. Por que ela deveria ficar com elas? Cerrei o maxilar e permaneci em silêncio. Minhas mãos tremiam. Eu não queria dar a eles o prazer de me ver desmoronar. O juiz assentiu lentamente, como se estivesse concordando. Naquele momento, senti como se o ar tivesse sido sugado do meu peito. Só conseguia pensar nos meus filhos, Luca e Arya. O que aconteceria se eles fossem tirados de mim e entregues a um homem que só se importava com controle e aparência? Eu não tinha dinheiro para contratar um advogado como o dele. Na verdade, eu não tinha dinheiro para nada, mal conseguia me manter em pé, mas eu estava ali, eu tinha comparecido, estava fazendo tudo o que podia pelos meus filhos. Foi então, quando senti que estava prestes a entrar naquele estado de pânico silencioso, o corpo parado, mas a mente gritando, que meu filho de 7 anos se levantou. Mamãe, ele disse, alto o suficiente para que todos no tribunal ouvissem. Posso mostrar ao juiz a carta que achei no cofre do papai? A sala congelou. Todos se viraram. Derek ficou imóvel. A advogada dele piscou, como se tivesse levado um tapa. Até o juiz parou no meio da frase. Eu não fazia ideia de que carta era aquela. Meu coração disparou. Luca nunca tinha falado nada sobre isso, mas eu assenti. E enquanto ele caminhava em direção ao banco do juiz com aquele papel dobrado na sua mãozinha, tudo mudou. Eu nem sempre fui o tipo de mulher que se senta num tribunal com medo de falar. Eu já fui confiante. Tinha um trabalho que amava. Amigos. Eu ria e sonhava com um futuro real. Mas quando me casei com Derek, tudo foi mudando, primeiro devagar, depois de uma vez só. No começo, ele não era cruel, era encantador, generoso, persuasivo. Me dizia que eu não precisava trabalhar, que devia ficar em casa com as crianças e deixar que ele cuidasse do dinheiro. Você já fez o suficiente. Ele dizia, você merece descansar. Eu não percebi o que estava perdendo quando concordei. Minha independência, minha voz, minha rede de apoio. Tornei-me invisível dentro da minha própria vida. Depois que nossa filha Arya nasceu, Derek começou a mudar. Estava sempre cansado, sempre crítico. Cada real que eu gastava era questionado. Se eu comprasse fralda sem olhar a promoção, ele ficava sem falar comigo por horas. Se eu mencionasse voltar a trabalhar meio período, ele dizia, você não tem currículo recente, ou não precisamos da sua ajuda. Precisamos que você seja uma boa mãe. Quando ele foi embora, eu fiquei sem nada, sem poupança, sem advogado, sem ninguém ao meu lado, só meus filhos. Ele cancelou nossa conta conjunta e foi morar com outra mulher. Contratou um advogado imediatamente. Eu não tinha condições de contratar nenhum. Fui até a clínica de assistência jurídica gratuita no Fórum do Condado. Fiquei 2 horas na fila com uma pasta cheia de recibos e fotos dos meus filhos, comendo macarrão instantâneo sobre guardanapos de papel porque nem pratos limpos a gente tinha. Nosso apartamento era pequeno. Eu fazia 2 bicos de faxina sem registro só para conseguir pagar o aluguel. Não tínhamos TV a cabo, nem internet. Eu usava um celular pré-pago e torcia para que os créditos não acabassem caso a escola precisasse me ligar. Às vezes, eu lavava as roupas das crianças na mão. Na banheira, o aquecedor de água mal funcionava. Então eu fervia água no fogão e misturava em baldes. Luca nunca reclamava. Arya cantarolava musiquinhas enquanto eu esfregava as meias dela. Nunca contei a ninguém o quão difícil as coisas ficaram, nem mesmo para minha mãe. Eu sentia vergonha, muita vergonha. Ela me avisou sobre o Derek anos atrás. Dizia que ele olhava para as pessoas como se fossem apenas negócios. Mas eu estava apaixonada demais na época para ouvir. Quando a data do julgamento chegou, eu estava apavorada. Derek havia entrado com um pedido de custódia total. Alegava que eu não era capaz. Disse que eu era instável, pobre, incapaz de oferecer uma vida decente às crianças. O advogado dele foi impiedoso. Trouxeram planilhas, fotos da casa bonita onde ele morava. Vestiam ternos caros e sorriam como se tudo já estivesse decidido. Eu entrei naquele tribunal com um vestido emprestado, um blazer usado e uma pasta de plástico com boletins escolares, registros de frequência e uma carta do meu senhorio confirmando que eu nunca atrasei um aluguel. Eu sabia que não era suficiente, mas eu precisava tentar. Por Luca, por Arya. Naquela manhã, Luca segurou minha mão enquanto subíamos os degraus do tribunal. Vai ficar tudo bem? Ele perguntou. Eu sorri, mas foi um sorriso fraco. Vai sim, querido, vai ficar tudo bem. Mas, no fundo,
Eu não tinha certeza. Eu não tinha certeza de nada. Só sabia que amava meus filhos. Sabia o que era passar necessidade e ainda assim colocá-los em primeiro lugar. Sabia o que era chorar baixinho no banheiro depois que eles adormeciam, só para que não me vissem assim. Sabia o quanto eu me esforçava para fazer com que o mundinho deles parecesse seguro, mesmo quando o nosso mundo estava desabando. Dentro do tribunal, me sentei ereta, imóvel, observei Derek evitando meu olhar. Ouvi a advogada dele listar tudo que eu não tinha: dinheiro, moradia estável, transporte confiável. Ela disse que meu filho usava sapatos de segunda mão com buracos, que a professora da minha filha comentou que, às vezes, ela chegava à escola sem tomar café da manhã. Mas isso não é negligência, isso é pobreza, e pobreza não é crime embora tratem como se fosse um risco. Eu queria gritar, queria perguntar: onde você estava quando eu pulei o jantar só para garantir que sobrasse cereal para eles? Onde você estava quando eu vendi minha aliança de casamento para comprar casacos de inverno? Mas eu fiquei em silêncio. Porque aprendi que, dentro de um tribunal, raiva não parece força, parece instabilidade. Luca, meu doce e corajoso menino. Ele me olhou com os olhos bem abertos e sussurrou: Mãe, posso falar uma coisa pro juiz? O tribunal pareceu ficar mais frio no instante em que a advogada do Derek começou a falar. Carlaine entrou em cena com a confiança de quem já havia feito aquilo 100 vezes e esperava vencer mais uma. Ela se manteve firme, a voz alta e cortante, enquanto pintava sua versão da minha vida, uma versão distorcida, despida da verdade e construída para me humilhar. Ela não tem emprego fixo, recebe assistência do governo de forma irregular, mora num alojamento temporário. Essas crianças merecem mais do que uma mãe que mal consegue alimentá-las. Não olhei para Derek, nem precisei, já conseguia imaginar a expressão dele, aquele rosto vazio, relaxado, assistindo tudo como se fosse apenas um espectador, como se minha ruína financeira não tivesse sido cuidadosamente arquitetada por ele. Foi ele quem esvaziou nossa conta conjunta dias antes de ir embora. Foi ele quem se recusou a ajudar com as despesas, a não ser que isso fizesse parecer bem diante dos próprios pais. Mas nada disso importava ali dentro. O que o juiz tinha diante de si eram planilhas e fotos todas do lado do Derek, fotos da casa imaculada, da geladeira cheia, dos panfletos da escola particular. Carlaine folheava seus papéis com calma, como se estivesse lendo um cardápio, tirou meus extratos bancários e os segurou como se fossem roupas sujas. Meritíssimo. Como pode ver, meu cliente oferece um ambiente seguro e consistente. As crianças têm quartos próprios, refeições regulares e uma babá. Já a senhora Maro não possui renda comprovada, nem empregador registrado, está com contas de luz atrasadas e recebeu uma notificação por atraso no aluguel em fevereiro. Essa não é uma situação estável, tampouco segura, para duas crianças pequenas. Senti meu rosto pegar fogo. Ela não mencionou que eu aceitava qualquer trabalho possível, muitas vezes limpando casas porque emprego com carteira assinada era inviável com 2 filhos e sem creche. Ela também não disse que a notificação do aluguel foi resolvida em questão de dias, ou que eu tinha vendido tudo de valor que possuía só para manter comida na geladeira. O juiz não disse nada imediatamente. Apenas se recostou na cadeira, observando os papéis, como se eles confirmassem algo que ele já acreditava, que eu estava tentando. Mas tentar, ali, não parecia ser o bastante. Eu queria me defender, queria explicar tudo, mas também sabia como isso soaria. Fui orientada a não interromper, a não parecer na defensiva, a não chorar demais mas também não parecer fria. Então fiquei ali, sentada, em silêncio, envergonhada, queimando por dentro de vergonha e frustração. Meus dedos estavam cravados na borda do assento. Fiquei observando as crianças sentadas em silêncio ao meu lado. Arya rabiscava num pedaço de papel com um giz de cera gasto. Luca olhava para Derek com os olhos semicerrados, desconfiados. Então Carlaine disse a frase que doeu mais do que qualquer insulto que já havia saído da boca dela. Por que ela deveria ficar com as crianças se não tem nem condições de cuidar delas? Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça. Por que eu deveria adquiri-los? Engoli o choro que ameaçava escapar. Eu sabia que minha realidade não impressionava no papel. Não tinha roupas novas para eles. Não tinha dinheiro para lanches caros, nem aulas de balé. Mas eu estava lá. Todas as noites. Era eu quem escovava os cabelos deles, espantava os monstros debaixo da cama,
Ficava acordada até tarde costurando os remendos dos casacos porque não dava para comprar outros. Mas nada disso importava ali. Não pro tribunal. Só os números importavam. E eu não tinha os números. O juiz olhou para mim, com aquele olhar pesado de quem já está inclinado a duvidar. Abriu a boca, pronto para falar, quando senti de novo aquele puxãozinho no meu braço. Luca. Mãe, posso mostrar ao juiz aquela carta que encontrei no cofre do papai? No começo, eu não entendi. Que carta? Olhei para ele, confusa, até que ele tirou um papel dobrado do bolso do casaco e o levantou. Meu estômago virou. Eu não sabia o que era aquilo, mas algo mudou no corpo de Derek. Ele se ajeitou na cadeira, ficou mais rígido. Os olhos de Carla fixaram-se no papel imediatamente. Luca, o que é isso? Perguntei baixinho. Ele não me respondeu. Olhou direto pro juiz. Posso te entregar isso? Perguntou. O juiz pareceu surpreso, mas assentiu com a cabeça. Traga aqui. Luca deu um passo à frente, pequeno, firme. Passou pela fileira de ternos caros e olhares espantados, e entregou o papel ao juiz com as duas mãos. A sala mergulhou num silêncio estranho, quase denso. Vi Derek começar a suar. Carlaine se virou para ele e sussurrou algo apressado, pela primeira vez parecendo perder o controle. O juiz desdobrou o papel. Observei seus olhos correndo pelas linhas. Sua expressão começou a mudar. Confusão, depois entendimento. E então, algo mais afiado. Ele olhou diretamente para Derek. Senhor, Maru disse, pausadamente, o senhor gostaria de explicar isso? No instante em que essas palavras foram ditas, o clima do tribunal mudou. Derek arregalou os olhos. Abriu a boca, mas não saiu som. Carlaine se inclinou mais uma vez em direção a ele, sussurrando, agora com um tom urgente. O que quer que estivesse escrito naquele papel, havia destravado algo. Inclinei-me para frente, o coração disparado, tentando ler alguma coisa pela expressão do juiz. Ele segurou a carta com firmeza, olhou mais uma vez e então leu em voz alta. Para Derek Maru, de El Becker, CPA, assunto, proteção financeira estratégica, preparação para o divórcio. Ele fez uma pausa. Olhou para o tribunal. Depois, de volta para Derek. Esta é uma carta de estratégia financeira, datada de 3 meses antes do senhor protocolar o divórcio. Ela contém instruções para abrir contas offshore, transferir ativos para empresas de fachada e minimizar a renda declarada com o objetivo de influenciar os procedimentos de custódia e pensão. Inclui, entre aspas, a seguinte frase. Ele leu, devagar. Mantenha a custódia primária, se possível, mas, no mínimo, garanta que ela tenha pouca base para apelação legal, parecendo financeiramente estável e moralmente sólida. Ele parou de ler. O silêncio no tribunal não era apenas silêncio, era sufocante. Todos os olhos agora estavam voltados para Derek. Até Carlaine parecia atordoada. Ela virou a cabeça devagar na direção dele e sussurrou algo que soou como: Isso é real? Eu não me mexi. Não consegui. Fiquei congelada, presa entre a descrença e uma raiva silenciosa que não tinha por onde escapar. Eu suspeitava. Sempre soube que Derek era estratégico, frio quando se tratava de dinheiro e implacável quando queria alguma coisa. Mas ver aquilo escrito, ouvir um juiz ler em voz alta na frente dos meus filhos, isso eu nunca imaginei. O juiz baixou a carta e a colocou cuidadosamente sobre o banco à sua frente. Então olhou diretamente para Derek e disse: O senhor tentou enganar este tribunal intencionalmente. Tentou manipular o resultado deste processo por meio de fraude financeira. Esta carta é uma tentativa direta de usar riqueza e desonestidade premeditada para negar a seus filhos o acesso à mãe. Derek se levantou de repente. Essa carta é antiga, nunca foi usada, nem é. Sente-se, senhor, Maru, o juiz cortou, com firmeza. A autoridade em sua voz fez todos se encolherem um pouco. Arya levantou os olhos do desenho e estendeu a mãozinha para mim. Enlacei o braço em volta dela sem desviar o olhar do juiz. Ele se voltou para mim. Senhora, Miró, a senhora já tinha conhecimento desta carta? Não, meritíssimo, respondi, com a voz apertada. É a primeira vez que vejo ou ouço falar disso. E seu filho encontrou esse documento? Assenti, engolindo em seco. Sim, ele nunca mencionou até agora. Luca então me olhou. Achei que poderia ajudar,
Encontrei quando procurava meu tablet na casa do papai. Não queria causar problema para ninguém, mas também não queria que a gente perdesse. O juiz o encarou por um longo momento. Algo em sua expressão suavizou. Você fez a coisa certa, meu jovem, disse ele, com solenidade. Em seguida, voltou-se para Carlaine. Vou analisar este documento na íntegra e interromper esta audiência para a abertura de uma investigação formal sobre a conduta financeira do Sr. Maro. Enquanto isso, a guarda primária permanecerá com a Sra. Miró, e o período de convivência do réu está temporariamente suspenso até que este assunto seja resolvido. As palavras demoraram a se fixar. Eu as ouvi, mas meu corpo não reagiu de imediato. Era como se minha mente precisasse de alguns segundos para ter certeza de que eu não estava imaginando. Quando finalmente caiu a ficha, senti meus joelhos cederem. Sentei com força, puxando meus filhos para os meus braços. Carlaine ficou em silêncio, os lábios apertados, os braços cruzados com força. Não discutiu. Nem podia. O estrago já estava feito. Derek também não disse mais nada. Depois que o juiz deixou o tribunal, o oficial de justiça dispensou todos. Eu continuei sentada, abraçada aos meus filhos como se eles fossem a única coisa que ainda me mantinha em pé. Lucas se aproximou de mim e sussurrou. Eu fiz algo errado? Não, meu amor, respondi, com um nó na garganta. Você nos salvou. Ele assentiu uma única vez. E não disse mais nada. Também não precisava. Naquele instante, entendi quanta força é necessária para uma criança carregar algo assim. E percebi outra coisa, a luta ainda não tinha acabado. Mas, pela primeira vez em muito tempo, parecia que a verdade tinha uma chance real. Saí do tribunal naquele dia de mãos dadas com meu filho, mal sentindo o chão debaixo dos pés. Minhas pernas se moviam, mas minha mente estava em outro lugar. Fiquei repetindo as palavras do juiz dentro da minha cabeça, como se quisesse cravá-las na alma. Ele interrompeu a audiência. Ele suspendeu o direito de visita de Derek. Ele acreditou em mim ou, pelo menos, finalmente viu a verdade com os próprios olhos. Lá fora, o ar estava frio. Mas, dentro de mim, algo começava, aos poucos, a descongelar. Lucas soltou minha mão para fechar o zíper do casaco de Arya. Observei aquele gesto simples e senti uma onda de gratidão para a qual ainda não tinha palavras. Como se agradece a uma criança por algo tão grande? Por se levantar e fazer o que nenhum adulto naquele tribunal teve coragem de fazer? Alguns dias depois, o tribunal ordenou uma investigação formal sobre a situação financeira de Derek. Fui chamada para uma reunião com a investigadora nomeada, uma mulher chamada Sra. Trent. Ela me ouviu com atenção, anotou tudo, e o mais importante, nunca me olhou como se eu fosse menor ou irrelevante. Revisou a carta, fez perguntas sobre nossa vida financeira durante o casamento e solicitou autorização para acessar todos os registros fiscais e declarações de bens de ambas as partes. Eu autorizei sem hesitar. Não tinha nada a esconder. Derek, por outro lado, tinha. Em menos de uma semana, o castelo de cartas dele começou a desmoronar. A Sra. Trent descobriu contas abertas em nomes de empresas fantasmas em Nevada e Delaware, transferências internacionais para bancos no exterior, movimentações em dinheiro nunca declaradas, além de inúmeras inconsistências fiscais. Estava claro, ele escondia a renda há anos. A cada nova atualização, sentia algo dentro de mim se reconstruindo aos poucos. Confiança na minha memória, nos meus instintos e, quem sabe, a esperança de que justiça de verdade pudesse existir. Durante muito tempo, me fizeram duvidar de mim mesma. Derek foi convincente o bastante para fazer todo mundo, até partes de mim, acreditar que eu era fraca, paranoica, incapaz. Mas agora, os fatos estavam diante de todos. E diziam outra coisa. A audiência final chegou mais rápido do que eu esperava. Dessa vez, entrei no tribunal com apoio legal, fornecido por um grupo de assistência a mulheres em situação de vulnerabilidade. E entrei erguida. Não estava usando roupas emprestadas. Consegui um trabalho de meio período limpando escritórios e juntei dinheiro suficiente para comprar um vestido preto simples e um par de saltos firmes. Coisas pequenas, mas que, naquele dia, me vestiam como uma armadura. Derek também estava diferente. A confiança havia sumido. Seu novo advogado falava pouco e com cautela. Não havia mais sorrisos sarcásticos. O clima no tribunal havia mudado. O juiz entrou e abriu a sessão com uma declaração firme.
Este tribunal analisou a investigação financeira do Sr. Maru e encontrou evidências substanciais de omissão proposital, ocultação de bens e manipulação de renda com o objetivo de obter vantagem neste processo. Esse comportamento vai diretamente contra os melhores interesses das crianças envolvidas. Ele então olhou para mim. Senhora Maró, diante dessas descobertas e do seu comprometimento demonstrado com o bem-estar de seus filhos mesmo em meio a dificuldades, este tribunal concede a você a guarda física e legal total de Luca e Arya. O senhor Maru será obrigado a pagar pensão alimentícia retroativa e terá seu direito de visitas restrito a encontros monitorados, até nova avaliação. Eu não chorei imediatamente. Acho que uma parte de mim ainda esperava que alguém se levantasse e dissesse que houve algum erro, alguma mudança. Mas ninguém disse nada. O juiz assinou. O martelo bateu. Era real. Arya soltou um gritinho alegre e me abraçou pela cintura. Luca apertou minha mão. Ele não sorriu, mas seus olhos diziam tudo. Firmes, seguros, presentes. Naquela noite, jantamos panquecas. Ligamos o rádio e dançamos pela cozinha. Nada elaborado. Só nós três, rindo, enquanto a música enchia cada canto do nosso pequeno apartamento. Depois, sentei no chão e abracei os dois no meu colo. Arya cantava baixinho. Luca desenhava em um caderninho de anotações. Quando olhei para baixo, vi o que ele havia feito. Um desenho de uma casa com 3 bonequinhos de palito. Em cima, ele escreveu: "Lar é onde a mamãe está." A carta que ele encontrou foi muito mais do que uma prova. Foi uma tábua de salvação. Uma saída do medo. Um portal para algo que, pela primeira vez em muito tempo, parecia paz. Ele poderia ter escondido, rasgado, jogado fora. Mas não fez isso. Porque, mesmo com apenas 7 anos, meu filho já sabia o que era certo. Em um tribunal cheio de adultos, foi ele quem teve coragem de dizer a verdade. Já se passaram 6 meses desde aquele dia. Mas penso nele com frequência. Não só no momento em que o juiz decidiu a meu favor, ou na expressão vazia no rosto de Derek, mas na força silenciosa que foi necessária para chegar até ali. Uma força que não vem do poder ou do dinheiro, mas do amor. Do tipo de amor que continua mesmo quando tudo mais falha. Depois da decisão, a vida não virou conto de fadas. Ainda trabalhava longas horas. Ainda fazia as contas até o último centavo antes de ir ao mercado. Ainda comprava roupas usadas, cortava cupons, e dizia não a coisas que outras famílias nem pensavam 2 vezes. Mas o medo, aquele medo constante de que tudo podia desmoronar a qualquer momento, tinha ido embora. Aquela sensação sufocante de que alguém estava esperando na esquina para me tirar tudo, desapareceu. Derek tentou retomar o controle. Entrou com um pedido para reduzir o valor da pensão. Depois tentou contestar as visitas monitoradas. Mas as provas falavam por si. E o tribunal manteve a decisão. Ele apareceu em 3 visitas. Depois disso, sumiu. Não entrei em detalhes com as crianças. Só disse o que elas precisavam saber. Que o pai delas não estava pronto para ser constante. E que elas mereciam pessoas que ficassem. Depois de um tempo, elas pararam de perguntar. Luca, de vez em quando, ainda fala da carta. Uma noite, estávamos no sofá, e ele perguntou: "Eu fiz algo errado por mostrar aquilo?" Balancei a cabeça, olhei bem nos olhos dele e respondi: "Não, meu amor. Você foi corajoso. Você disse a verdade quando mais importava." Ele assentiu, como se tivesse entendido, e encostou a cabeça no meu ombro. Aquele momento me lembrou como as crianças, às vezes, carregam pesos que a gente nem vê. Ele guardou aquele papel por semanas. Esperou o momento certo. Escolheu a justiça mesmo sem ninguém pedir isso a ele. Eu comecei a fazer terapia. No começo, parecia estranho falar tudo em voz alta. Admitir o quanto as coisas tinham sido ruins. Mas a cura precisa de espaço, de ar. E quanto mais eu falava, mais entendia o quanto eu tinha carregado sozinha. A vergonha, a culpa, aquela mentira de que ser pobre significava que eu era uma mãe ruim. De que eu precisava parecer bem o tempo todo, ao invés de simplesmente ser honesta sobre o quanto estava sendo difícil. Meu terapeuta me ajudou a ver algo que eu nunca tinha enxergado antes. Eu não era fraca por lutar. Eu era forte por ter sobrevivido. Forte por manter um teto sobre nossas cabeças. Forte por ter ido ao tribunal sem advogado. Por colocar meus filhos em primeiro lugar, todos os dias. Num fim de semana,
Consegui um emprego de meio período em um escritório que oferecia benefícios. Não era glamouroso, mas era estável. Aceitei na hora. Comprei um notebook usado e me matriculei em aulas online à noite. Comecei a estudar para conseguir uma certificação em contabilidade. Era algo em que eu sempre fui boa, mas nunca acreditei que pudesse transformar isso numa carreira de verdade. As crianças também começaram a melhorar. A Arya fez uma nova melhor amiga na pré-escola. E sua professora me disse que ela se tornou mais falante e confiante. Luca entrou para o clube de arte da escola e colocou um dos seus desenhos no corredor. Ele escolheu o desenho de uma árvore com raízes grossas e profundas. Abaixo, escreveu uma palavra: crescendo. É isso que estamos fazendo agora, crescendo. Nem sempre parece rápido ou fácil, mas é constante. A cada semana, nos afastamos um pouco mais do medo e nos aproximamos um pouco mais da paz. Às vezes as pessoas me perguntam como consegui ficar tão calma no tribunal, como não desmoronei. A verdade é que quase desmoronei. Mas quando você é mãe e seus filhos estão em risco, você encontra uma maneira de continuar respirando, de continuar de pé. Não porque seja fácil, mas porque desistir nunca foi uma opção. Essa história começou em um tribunal, quando fui acusada de ser pobre demais para ser uma boa mãe. Terminou com a verdade sendo dita pela menor voz na sala. Uma criança que sabia o que era amor e não tinha medo de prová-lo. Não vencemos porque tínhamos poder, dinheiro ou aparência perfeita. Vencemos porque fomos honestos, porque continuamos gentis. E porque, mesmo quando as probabilidades estavam contra nós, nos recusamos a desistir. Há uma coisa que aprendi: a justiça nem sempre é fácil, mas ainda pode ser. E às vezes, quando isso acontece, chega na forma de uma carta dobrada nas mãos de um menino. Segurada com coragem silenciosa, oferecida com amor. Foi nesse dia que tudo mudou. Não apenas no tribunal, não apenas legalmente, mas no meu coração. Esse foi o dia em que parei de sobreviver e comecei a viver novamente. Se esta história te tocou, se ela te lembrou da força silenciosa que é necessária para seguir em frente, quando tudo parece estar contra você, então reserve um momento para curtir este vídeo. Compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que não está sozinho. Deixe um comentário. Se você é pai, sobrevivente ou alguém que simplesmente acredita na verdade e na justiça, sua voz importa aqui. Eu leio cada um dos comentários. E se você quiser mais histórias reais sobre resiliência, amor e o que significa lutar pelo que mais importa, inscreva-se no canal. Estamos construindo uma comunidade aqui, uma comunidade que vê as pessoas, não apenas suas dificuldades. Obrigado por fazer parte disso.